Isso aí, galera, começando mais um podcast, muito além do jiu-jitsu. Hoje eu tô aqui com o meu amigo, meu irmão, Jorge Zumba. E aí, irmão? Tá? Vulgo Pezão, aqui em Portugal é alcunha, né? Pezão, no Brasil é apelido, Pezão. Aqui apelido é nome, né? Sobrenome. É isso mesmo. É alcunha, quase que eu já dei uma confundida aqui, alcunha aqui para apelido. Cara, daqui a pouco o Pezão vai falar um pouquinho mais aí da trajetória dele, fazer umas perguntinhas aqui pra faixa preta. Eu quero saber a sua opinião, né? Isso é boa. Quero saber suas opiniões aqui. Algumas são um pouquinho, né? Aquela que bota a gente pra pensar, a galera pra poder pensar um pouquinho também. Às vezes a gente vai falar um pouquinho de ego e às vezes toca um pouquinho na ferida de cada um. E é muito importante a gente, como faixa preta, tá falando um pouquinho sobre isso e esclarecendo algumas dúvidas, tá? Mas antes, os nossos patrocinadores fiéis. Vamos lá. Agora a gente vai falar de coisa boa, hein? Restaurante O Chefe Silvestre. Carne de excelentíssima qualidade. O restaurante está localizado em Portimão. A especialidade deles é espetinho grelhado. Vocês não vão se arrepender de provar e tem muitas outras iguarias. Tem também vinhos de qualidade para quem curte. Eu vou falar já o endereço para vocês se situarem. Fica na rua Rosmaninho, urbanização das Seis Marias, lote A1, loja AB. Telefone é 939-209-333. 939-209-333. Está aberto de quarta a terça, das 12 às 14h30 e depois à noite, das 19 às 22h30. Vamos lá, pessoal, já deu até uma fominha, hein? Agora vamos falar da Aeromeca. Ginásio de musculação compromissado com a saúde e segurança de seus sócios. Profissionais altamente qualificados para o melhor atendimento. Ambiente totalmente familiar, atendendo a todos os públicos de diferentes objetivos e metas. Fica localizada na Rua Heróis de Chaimite, número 27. E o telefone é 211-651-345. 211-651-345. E fica aberto de segunda a sábado, das 9 às 18. E aos domingos, das 9 da manhã às 14 da tarde. Vamos lá, voltando à nossa entrevista aqui, Pezão, não vou nem chamar de Jorge Zumba, hein? Todo mundo já sabe que muita formalidade. O ideal era ele botar o pé aqui em cima da mesa pra gente poder entender o porquê desse apelido, né? Marca registrada. O pé desse tamanho, né? Quanto é que tu calça, Pezão? 37, 38. 37, 38 de qual país? Quanto é que é? 48. 48. Facilidade de arrumar tênis ou como é que tá aí? Aqui é total. Aqui é total, aqui né? É facilidade. Total. Mas aqui cai 2 números, não cai 2 números? Subiu. Subiu. Subiu, é o contrário. É o contrário. Subiu, então. Aqui tá quanto? Aqui é 50. Tá calçando 50? Eu duvido você achar um tênis 50 na loja. Não melhora nunca. Melhora nunca. É tênis de quê? De jogador de basquete, né? Não, tênis normais. Tá bom, então. Existe tênis de pé grande? Tem assim? tênis de pessoas normais, a gente não consegue então, comprar. Tá bom, então. Cara, a primeira pergunta pra você é como começou o esporte na sua vida, num geral, assim? Como começou a sair da fase infância ali e fazer atividade física aí? E ao mesmo tempo, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você pra gente aí. Boa, então, pra quem não conhece, né, meu nome é Jorge Zumba, sou professor responsável pela Gracie Barra Armada. Cheguei em Portugal vai fazer 1 ano, né, no próximo mês. E 1 ano de muita mudança. Top. O esporte na minha vida começou, né, já na época de escola, né? Sempre foi muito grande. E naquela época, né, já existia o que hoje chamamos de bullying. Só que antes tem quanto não de tinha, altura, né? Pedrão? Tá com quanto de altura? Hoje, 1,91. 1,91, mais alto que eu. 1,91. E lutando de leve. Lutando de 70 quilos. Desci dos 3 dígitos. Aí, como aconteceu alguns problemas na escola, né? Eu não tinha muita autoconfiança para resolver esses problemas. O meu pai decidiu me colocar no esporte. Comecei no karatê. E mesmo assim, mesmo ficando bastante tempo no karatê, isso foi em 2000, 99, 2000, mesmo ficando bastante tempo no karatê, quando eu cheguei no jiu-jitsu, eu me encontrei. Foi um esporte que me deu muita confiança, autoconfiança, e me ajudou muito na gestão emocional, de solucionar aquele problema no meu dia a dia. Por ser muito grande, tinham pessoas que eram menores que eu, que zombavam de mim na escola, roubavam lanche, típico cena de filme. E meu pai já não sabia mais o que fazer e decidiu me colocar no esporte pra me ajudar. E me ajudou muito. Top. Tu começou com karatê, não foi? Comecei com karatê. Karatê foi até a faixa marrom? Foi até a faixa marrom.
Mas foi a primeira arte que tu fez? Foi a primeira arte. Termo de artes marciais, karatê, né? Karatê. Eu comecei com capoeira, né? Samuel, que também teve no outro episódio, também começou com capoeira também. No Brasil, a maioria começa com capoeira. É interessante começar com karatê, né? Bem diferente. E capoeira e judô tinha muito nas escolas. Exatamente. Né? Karatê não tinha muito. Porque então ele era playboy, isso. Era playboyzinho. Um amigo do meu pai, né? O sensei Mauro Sérgio Vieira, era policial civil. Aí me fez um convite, meu pai me colocou pra ter aulas de karatê com ele. Aí, a partir desse dia, continuei. Pô, top, cara. E como que foi, assim, como que tu conheceu mesmo o jiu-jitsu? Assim, tem aquela fase, que é a minha também que eu passei, aquela fase que você faz jiu-jitsu, para, e tem aquela fase que você, vou fazer e vai fazendo até, você pode até nesse período parar um pouco, mas tô perguntando nessa época, que você começa mesmo de verdade, e mesmo que tenha uma parada ali, quando foi mais ou menos que aconteceu? Então, foi muito engraçado, porque eu estava na academia, estava fazendo treino de musculação, né? E um amigo da época, fera brabíssima, o Japa. Você conhece o Japa, faixa preta brabíssimo. Brabíssimo. Ele brincando com meu pai. Antigão no jiu-jitsu. Ele brincando com meu pai, precisa colocar seu filho numa luta direito, pô. Você vai treinar karatê, que não sei o que, leva ele pra treinar jiu-jitsu. Aí meu pai me falou, Júnior, tu quer treinar jiu-jitsu? Aquele jeito dele, né? Júnior, tem certeza, Júnior? Júnior. Ele sempre foi muito meigo, suave, seu pai. idêntico, isso aí mesmo. Aí o Japa falou sobre o treino de jiu-jitsu na academia onde eu estava, onde eu treinava, que eu fazia musculação, né? Ginásio. Tinha um treino de jiu-jitsu. Aí eu fui, inclusive foi nesse primeiro dia, na minha primeira aula, que surgiu o meu apelido Pezão, né? Aí foi batizado ali. Aí eu fui fazer uma aula experimental. Mas o que? Olharam o teu pé ou olharam o chinelo? Olharam meu chinelo que tava do lado de fora, bicho. De que esse chinelo aqui? Mó Pezão. Aí eu tive que me acusar, né? Faixa branca. Opa, meu. Então, Pezão, então a partir de hoje o apelido é Pezão. Fazer o quê, né? No Brasil tinha muito isso, né? Todo mundo ganhava apelido. Eu não sei nem como eu não ganhei apelido, cara. Todo mundo tem apelido lá, né? Do jiu-jitsu. Era igual capoeira, né? E foi mais ou menos isso. Comecei com 13, 14 anos. Aí foi uma coisa que mudou a vida. Mudou a minha vida. Top, cara. E eu sei, né? Porque eu conheço bastante tua trajetória. E teve uma... Essa aí foi em que equipe, mais ou menos? Tu lembra? Comecei na HBT, de Brasília Antiga. Isso, legal. E depois teve a transição pra tu entrar na Gracie Barra. Conta um pouquinho como é que foi aí. Então, teve uma outra equipe, né? Aconteceram algumas coisas na academia em que eu treinava, que a HBT não era mais parte dessa academia e passou a ser Jeff Team. Aí eu continuei pela Jeff Team, continuei uma trajetória. E tempos depois, né, aconteceram algumas coisas na minha vida que eu parei com jiu-jitsu. E eu conheci a Gracie Barra através de você, né, lá em Santa Cruz. Legal. E foi no momento que eu estava parado. Né? Foi no momento que eu estava parado. Eu lembro que a gente se encontrou no mercado lá e tu fugiu de mim ainda, né? Totalmente errado, bicho. Eu não era nem pra ir no mercado naquele dia, né? E eu não passava por aquele caminho. Eu não passava naquele caminho. Porque aquele horário, geralmente, eu dava aula. Se eu não me engano, eu dava aula naquele horário. Mas teve alguma coisa que aconteceu que eu acabei indo no mercado, alguém puxou aula pra mim, alguma coisa que eu tinha que comprar, eu não lembro o que foi. E eu encontrei contigo lá, né? Aí fui... Todo errado, né? Você encontrou comigo todo errado. Voltando ao trabalho. Nesse período em que eu comecei a treinar jiu-jitsu e tudo mais, muita coisa aconteceu na minha vida, muita coisa boa aconteceu na minha vida, só que a vida é um ciclo, né? E as coisas acontecem. E quando nos reencontramos, né, naquele dia, nós já tínhamos dado vários treinos juntos e tudo mais durante muito tempo. Sim. Só que naquele dia foi um divisor de águas, porque foi através daquele dia que eu conheci o que era a Gracie Barra. Conhecia, né, a Gracie Barra, só de ouvir falar. Só de ouvir falar. Não tinha muito contato com a Gracie Barra e tudo mais. Mas a minha história na Gracie Barra Santa Cruz, né, na Gracie Barra em si, foi uma história de início, foi de superação, foi algo que me ajudou muito. E o jiu-jitsu em si lá meio que me condicionou a ter uma mentalidade forte. Top. Essa foi a grande realidade. Top, cara. E eu queria que tu falasse um pouquinho também como é que foi a tua saída da Gracie Barra Santa Cruz para poder abrir a sua própria Gracie Barra, porque eu acredito que muitos alunos teus vão ficar muito felizes de ouvir essa história aí, aqui em Portugal, né? Então, o início da Gracie Barra é bom sucesso. Eu dava aula na sua academia, Gracie Barra Santa Cruz, e você lembra, né? Ficou um apertado, Pezão, é isso, Pezão, aquilo. Comecei a dar aula na academia do Marcão. Chegou lá, porrada. Porrada, Pezão, é outra coisa hoje, esquece isso. Esquece a porrada, Esquece a porrada.
Aí eu comecei a dar aula na academia do Marcão, na Gracie Barra Parque Tropical. Sim, sim. E um abração, Marcão. Gente Muito obrigado, finíssima, muito gente obrigado por finíssima. tudo, né? Ouça, mestrão. E através dele veio um convite, né? Contato. Num grupo de escolas do Rio de Janeiro, Aham. sobre queriam uma faixa marrom, né? Pra dar as aulas. Na época tu era marrom, Na isso época era faixa mesmo. marrom. E uma faixa preta certificado pela Gracie Barra, né? O PCI. Aham. Que teria disponibilidade para dar as aulas nessa escola. Acabou que o mundo, né? Uma roda gigante. A academia em que eu fui dar aula, me tornei depois professor principal, né? E depois proprietário dela. E ali fiz grandes amigos, né? E grandes histórias também. Pô, top, cara, Bom. top. E com a tua vinda pra cá, aí a amizade continua, e por isso que eu pedi pra tu falar um pouco, Com porque eu sei que a certeza. galera torce muito de lá, né? O jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu em si, ele nos ensina que não tem barreira, não tem distância, bicho. Você vai lutar com uma pessoa, né? Você vai lutar numa competição. Você acabou de lutar, aperta a mão, bicho. Obrigado pela luta, Exatamente. excelente, vamos pra próxima. Independente de resultado. Mano. Ali é o esporte que não tem ego. Pau quebra, acabou isso aí, tudo, acabou, volta ao normal. Isso aí, pô, eu tenho grandes amigos hoje, acredito que você também. Tenho grandes amigos hoje que era meu adversário em campeonato e virou meus amigos de outras equipes e tal, por estar sempre lutando, a gente tava Sim, sempre sim. lutando. E acaba uma rivalidade sadia. Fica uma rivalidade sadia, onde eu quero superar a técnica do cara. O cara é meu irmão, meu É, amigo. não tem nada a ver com a pessoa. Acaba virando meu amigo, mas a técnica dele eu tenho que superar naquele Isso aí. momento. Porque hoje, assim, hoje eu divido minha vida em ciclos, né? Por exemplo, se eu tiver que lutar um campeonato, aquele campeonato é um ciclo. Aquele ciclo tem que cumprir. O que é? Treinamento, mentalidade, vencer, né? Eu acho E muito se superar. Eu acho muito importante isso que você falou agora sobre ciclo. Uhum. Porque todo ciclo ele tem início e tem fim. E tem fim. Então, naquele momento ali, você vai ter que superar aquele ciclo. Tem que superar. Acabou, encerrou, é um Encerrou novo o ciclo, já é outro ciclo. Isso. Você não precisa mais viver o ciclo do campeonato Isso aí. com uma pessoa que você, pode ser amigo. Você tá Mas entendendo? isso é ter uma mentalidade forte, é isso saber exatamente. discernir as coisas. Independente se você ganhou ou perdeu. Aí é que tá a chave da questão, né? E falando sobre essa experiência da GB Bom Sucesso, que foi o que mudou a minha vida, né? Me fez, com certeza, me tornar uma pessoa melhor. Hoje eu tenho amigos, né? Eu tenho um aluno, né? Aluno, amigo, irmão, não só ele, muitos, mas o Thiago é meu fisioterapeuta, tanto que mesmo aqui eu faço consultoria com ele, ele continua cuidando Irmão, virou das irmão. coisas. É irmão da Virou vida. Irmão da vida. Irmão da vida. Isso aí. Irmãozão, o que tu acha, cara? Todo mundo deveria praticar jiu-jitsu? Todo mundo, o mundo inteiro. Tu acha que deveria praticar jiu-jitsu? Sim, se sim, por quê? Pergunta muito boa. Em relação a isso, todas as pessoas deveriam praticar jiu-jitsu. Até porque o jiu-jitsu ele é uma ferramenta muito sólida. Poderosa, muito benefício, é muito poderoso. E isso é indiferente, independente de idade, melhor dizendo. Criança, adulto, idoso. Isso é uma ferramenta incrível. Na minha escola, né, na minha antiga escola, na GB Bom Sucesso, eu me senti muito realizado ao graduar um aluno meu, faixa branca, né? Me realizei em todos os alunos, mas falando dele em especial, o Eliezer. 65 anos, foi para a primeira competição dele. E o Marcão também. E o Marcão, Marcão, né? faixa preta. Começou comigo com 51, eu acho. Aí começou com 51. Eu acho que foi 51. Jiu-jitsu é um esporte que não tem barreiras. O basta é o que aconteceu comigo no início quando eu voltei pro esporte. O primeiro passo é o mais difícil. E as pessoas elas têm algumas objeções em relação à idade. Eu não tenho tempo. Minha idade. Eu sou mulher. É muito novo. Você vê que as escolas, vamos falar sobre a Gracie Barra, né? A Gracie Barra ela se prepara para introduzir uma criança, para receber a criança a partir de 3 anos. Então você cresce uma criança forte. E não é todo lugar que pega 3 anos, não. Isso aí. E quando eu falo sobre ter uma criança forte, não é só forte músculo. Não falando sobre músculo, estamos falando sobre mentalidade. Porque o que muda o mundo não é a força, é a mentalidade. Boa, cara. Eu vou até também sou faixa preta, posso falar um pouco, né? Então, pouquinho. Cara, assim, eu tive participação na tua formação como faixa preta e vários outros, são 27 no total, faixas pretas. Cara, é incrível você acompanhar um cara
tu veio aí, já era roxa, né? Mas Isso. eu acompanhei vários da branca até a preta. Mas nos conhecemos, eu era faixa amarela. Não, né? isso é verdade, é verdade. Aí depois teve aquela lacuna, né? É, aquele tempo. E depois a gente se encontrou de novo lá na frente. É Isso aí, destino. E isso depois aí. de novo aqui. É destino. Depois de novo aqui. Eu vou embora, tu vai atrás Não também. vou atrás também, não vai não, né? Então, o que acontece? A gente acaba... Eu consigo ver, durante esses anos, que, pô, pra chegar da branca à preta, são alguns aninhos juntos ali com a pessoa, acompanhando as dificuldades, bloqueios, né, que a pessoa vai se liberando. Cara, eu sou a pessoa até suspeita pra falar, cara, jiu-jitsu é salvação de vida mesmo. A pessoa, ela entra com uma mentalidade, às vezes sem coordenação, sem autoestima, sem, sei lá, qualquer outra coisa que possa ser pra baixo, tudo que for down, né? A pessoa começa a tomar um rumo na vida, começa a achar um caminho. Diferente. Cara, é incrível. Eu vi várias mágicas dessas acontecendo, né? Então eu também tô na mesma resposta dele. Cara, todo mundo tem que fazer jiu-jitsu. O mundo seria muito melhor. Pessoas seguras, né, determinadas, correr atrás do seu, fazer. E não se importar quando perder. Então eu perdi, a gente perde em campeonato, a gente vai lá, a gente perde na aula, na vida. Então a gente começa a trazer tudo isso pro nosso cotidiano. E você, pô, é igual perder um campeonato, é sacudir a poeira, treinar de novo, vai lá e tenta superar. E pegando um gancho nisso que você falou, algo muito importante, foi até uma mensagem que eu passei nessa semana lá na escola para os meus alunos, o fato de todos nós temos um deserto para passar. Todos nós. Uma característica do lutador de jiu-jitsu é ser resiliente. É ser forte. E são desertos diferentes. O teu é diferente do meu. Mas o deserto não tá estritamente ligado a jiu-jitsu. O deserto é a vida. É a vida. Relacionamento, trabalho, família. Não é só jiu-jitsu. Então, traçando esse paralelo, muitas vezes, a maioria das vezes, quase 100%, o esporte ele nos conduz por um caminho de mais confiança para passar pelo deserto. Porque nós sabemos... O que vai adiantar não passar pelo deserto? Eu vou morrer no meio dele. Essa é a grande situação. Verdade. Cara, mediante a tanta tecnologia, cara, celular, né, internet aí, todo mundo tem internet. Hoje a gente vê vídeos aí de crianças assim, cegueiradas no computador, né, no telefone ali. Tu acha que esse pessoal que tá crescendo nessa linha, né, que não foi muito a nossa, pô, eu brinquei na rua pra caramba, eu joguei bola pra caramba, pique bandeirinha, tudo que é pique, tu falar aí, eu brinquei, né, na minha época. Hoje as crianças estão mais assim, não bate na porta do outro, vamos brincar. Não é mais assim, né? Faz um grupo de WhatsApp e conversam por ali. Isso. Cara, tu acha que tudo isso, voltando pro jiu-jitsu, né, que é a nossa área, tu acha que a galera tá ficando mais preguiçosa? Ali, pra pegar uma posição, vai lá no YouTube, dá uma olhada, acha que já sabe. O que tu acha em relação a isso? Na grande realidade, a tecnologia em si, ela é benéfica se você sabe usar. Tem que saber usar. Tem que saber usar. Um exemplo, muitas das vezes... Você tem uma dúvida sobre uma determinada posição e tem um lutador que é referência para você. Eu tenho lutadores que são referência para mim, de peso, categoria. Então eu busco algumas coisas também que acrescentam ao meu jogo. Agora, o aluno que só tem uma fonte de raciocínio, exemplo, limitado. O adulto, ele se limita. E nós falamos isso, né? Você sempre nos conduziu de qual forma? É isso. Mas essa posição ela tem diversos ângulos. Eu tenho a minha visão de passar essa posição. De enxergar. E outra visão. Se nós passarmos um armlock, você vai passar de uma forma e eu vou passar de outra. Exatamente. Um armlock. Exatamente. Então, quando você tem só a tecnologia, só uma fonte de ideia, se limita um pouco. É limitado. E em relação à pessoa ficar mais preguiçosa, ela deixa de buscar, né? Tem coisas que a internet não vai fazer por você. Por que eu acho essa pergunta muito interessante? Porque na minha época não tinha YouTube, né? Você tinha que comprar, na minha época eu tinha que comprar uma revista, que era Gracie Magazine, Gracie Mag, não lembro agora. E eram 2 páginas para você ver uma posição. Era vários quadradinhos, o cara botava a mão, aí você, pensava. Você só mentalizava. Eu botava a mão porque eu via a foto da mão do cara ali, aí depois ele quebrava o cotovelo, por exemplo, se fosse uma queda, né? Quebrava o cotovelo, aí depois ele ia fazendo tudo devagarzinho. Eu tinha que... Sabe o que eu fazia? Eu recotava os quadrados, botava um do lado do outro para eu fazer a sequência visual e aprender uma posição. Ou seja, naquele momento, isso era numa revista, acho que vinha 1 ou 2 posições, né? Não era 300 posições, igual só você jogar assim pra cima no YouTube e você vê um próximo vídeo. Isso aí, o tempo todo. Mas hoje tem guia. Tem guia. O aluno
Ele treina, ele vai lá, passagem de guarda, tantas passagens, isso aí, pegada de exatamente. costas. Se for Diferente. esperto, se for inteligente, você vê esse conteúdo direcionado, que nem você está Sim. falando, vou ver passagem de guarda fechada. Você vai lá e foca. E ainda tem o detalhe que, por isso que é importante a ajuda do profissional. Cara, guarda fechada, beleza, mas qual é melhor para mim? O que eu gosto mais de trabalhar, né? E tudo isso a gente precisa saber para a gente pesquisar nossas E posições. uma coisa importante também, Fábio, é saber o que está pesquisando, porque muitas das vezes o aluno está iniciando, até mesmo os que já são alunos há bastante tempo, as pessoas que praticam jiu-jitsu, pesquisam qualquer posição de qualquer pessoa, aleatória, e muitas das vezes não pode nem fazer aquela posição. Exatamente. Acaba se lesionando amigos de treino. Exatamente. Às vezes não é nem permitido. Às vezes não é nem permitido. Cara, é muito importante você, faixa branca principalmente, né, que tá começando, muito empolgado. Eu tive muitos alunos de faixas brancas que eram assim. Então eu tinha que falar, cara, assim que você vê uma posição, quiser fazer, traz pra mim, deixa eu dar uma olhada e depois eu vou te falar. Porque às vezes o golpe às vezes nem permitido ainda pra faixa branca, tá bom? Então o principal conselho é esse. Pega a posição, leva pro seu professor ou envia pra ele. Hoje tem essa facilidade, né? Instagram. É tudo no Instagram. Eu lembro que o Samuel falou ontem até isso, na gravação, que ele levava um tablet. E é verdade, ele levava um tablet lá pra eu poder ver. Porque não tinha esse negócio de enviar. Você ficava enviando um pro outro. Então, ou seja, você pega e envia pro seu professor. Professor, tá legal isso aqui? Serve pro meu jogo? Posso fazer? E ele vai te dar um feedback legal. Tá bom? Então esse é o bizu que a gente pode dar. 2 faixas pretas aqui dando bizu. Pega aí, cara. Leva pra vida. Se não pegar agora... Se não pegar agora, já era. Lá ele Pro Max. Brasileiro. Não tem jeito. Então, Pezão, como é que tá a tua vida hoje, cara? Lá atrás, quando tu voltou, na verdade, tinha voltado, né? Tava acima do peso, tava com 143 quilos. 143 quilos quando eu te vi, quase não te reconheci, né? Tudo errado, bicho. Tava, irmão. Eu tava fumando, Quase queimei o dedo pra jogar o cigarro fora, escondido de você. Escondeu o cigarro ali e tal. Então, ou seja, normal, né? O cara tá na vida aí, tá vivendo da maneira que acha que tá bem, e é assim. Só que o esporte, ele vai te salvando. Ou pelo menos, se não te tirar dos vícios, te bota no equilíbrio. Tu tem que achar um equilíbrio ali em relação àquilo. Então, ou seja, eu lembro que a gente gravou um vídeo, né, no YouTube, até na GB Santa Cruz, e tu falou um pouco da tua história, falou sobre a superação. E hoje, bicho, com certeza de lá pra cá já tem mais superações. Certeza. Como é que tá a tua vida hoje? Fala pra mim. Então, hoje, tendo em vista de como começou, né? E você falou sobre moldar as pessoas. O jiu-jitsu é um modelador de pessoas, né? Você citou aí que eu estava entrando no estacionamento, né? Eu estava fumando, aí eu queria jogar o cigarro fora. Caraca, meu professor, não pode me ver com cigarro. Queimei o dedo, o cigarro não saía do dedo, lembra disso, né? Fica nervoso, né? Fiquei nervoso, o dedo colou no cigarro. E o que acontece? Mesmo depois daquele dia, eu lembro que você me convidou, Pezão, tô com uma Gracie Barra, tô com a Gracie Barra Santa Cruz aqui, me escolhe o Gracie Barra em Santa Cruz, né? Novidade, nem sabia, né? Novidade. E a grande questão, falando sobre o jiu-jitsu moldar, eu tinha um vício do cigarro, a gente fumava muito. E quando eu comecei a treinar, quando eu voltei a treinar, né, o jiu-jitsu, eu tinha que fazer uma escolha. Na verdade, não foi nem uma escolha, eu não tive escolha. Eu fui obrigado. Se eu quero evoluir no jiu-jitsu, eu não posso fumar. Por quê? Porque eu ficava sem gás. E tu já entrou querendo competir, tu não gostava de brincar, né? Eu lembro que com 3 ou 4 meses eu peguei uma competição brasileiro sem kimono. Cara, 4 meses, que eu fiquei parado 5 anos, bicho. Caraca, sempre gostou de guerra, Então, ou seja, tu tinha que parar na marra, né? Não tem jeito. Fui a treinar, falei, meu Deus do céu, me abençoa. Cara, eu sou muito assim, eu sou muito apologista do cara que vive a vida, né? A gente tava falando até isso nos bastidores antes de começar. Só que é interessante isso, eu acho que o cara que quer competir, ele realmente tem que se dedicar, né? O cara que hoje é faixa preta, dá a aulinha dele, quer viver a vida dele, quer beber, quer fazer alguma coisa... Cara, top, né? Mas o cara que quer competir, realmente, o cara tem que dar um gásinho a mais ali, porque tá todo mundo em alto nível, mas não dá mais pra brincar, né? Tudo é o que você busca, essa é a grande realidade. Tem coisas que você pode, mas não convém fazer naquele momento. Essa é a grande sacada, né? Um exemplo, o professor que é professor e quer competir, ele vai ter que ter uma vida regrada, ele vai ter que fazer uma dieta, ele vai ter que ir pro ginásio, ele vai ter que fazer preparação física. Então, você já viveu isso um dia? Sim. Referência em competir, nisso, naquilo.
muitas das vezes o professor já não quer mais essa responsabilidade. Exatamente. E tudo é uma questão de Exatamente. responsabilidade, né? Eu só fui viver a vida, vamos dizer assim, né? Depois dos 31 anos de idade. Daí pra lá eu só queria competir, ser atleta, ser campeão e tal. Isso é um estilo de vida. É, estilo de vida também, é um estilo de vida, né? Eu tenho muitos amigos ainda que vivem nessa vida, já são mais de 30 anos e vivem nessa vida e come direitinho, dorme direitinho, não bebe, não fuma, porque querem estar ali naquele processo. Não que seja, cara, não beber e fumar, tá, a vida de cada um, né? Mas não é só por competir. Claro que faz bem, né? Se você se sente bem também, mas também tem outros que se sentem bem fazendo. Hoje pegando aquele paralelo do que como tá a sua vida hoje, né? O que eu vivo hoje, né? Ter uma vida regrada me ajuda muito. Porque pelo que eu busco hoje, eu preciso ter disciplina para buscar. Porque nós sabemos, isso não é uma frase clichê da gente, mesmo você vendo isso todo dia, mas realmente a motivação não vai te conduzir ao lugar que você quer chegar. A disciplina vai. Disciplina, irmão. A disciplina vai. Tenha a certeza que para esse podcast estar aqui desse jeito, tem disciplina. Tem disciplina. E a disciplina não é sobre acordar, dormir cedo, acordar tarde, fazer isso, fazer aquilo. É a responsabilidade, o comprometimento. Constância. A constância, o querer. Nem todo dia tu tá afim. Mas você todo dia sabe... tu tá afim de fazer a mesma coisa? Não. Não, mas você sabe que tem que fazer. Tem que fazer. Porque isso é a vida de adulto. É isso aí. Né? E o jiu-jitsu, ele transmite isso pra você. E foi engraçado, tu falou vida de adulto. Se minhas filhas estiverem assistindo, elas vão lembrar disso. Que eu brinquei com as minhas filhas essa semana, tipo assim, que eu vi o vídeo e falei pra elas brincando, né? Eu falei que no vídeo tava assim mesmo. É impressão minha ou a gente vive de graça até os 18 e depois tem que pagar pra viver? Aí eu fiquei brincando com elas, né? Falei, aproveita que vocês estão vivendo de graça. Quando fizer 18, vocês vão ter que pagar pra viver. E fiquei brincando, e tu tá falando realmente, a vida de adulto, cara, é cruel. Só que quando a gente é criança, a gente não aproveita a nossa vida e quer ser adulto. Quando a gente é adulto, quando é adulto, quer ser criança. Ou seja, o ser humano nunca tá satisfeito com nada, né? É o processo. Mas é o processo. É o processo, irmão. Cara, eu sei, agora eu vou tocar na tua ferida aí. Aí, pronto. Vou até beber uma água aqui. Bebe a aguinha aí. Cara, assim, eu queria que tu contasse um pouco aí da tua história, do falecimento do teu pai. E, cara, por quê? Por que eu tô pedindo isso? Porque muita gente não sabe. E eu acompanhei um pedaço, né? Pô, tive contigo e tal. Sei da história. Pô, teu pai me dava carona. Então, sim. Tipo assim, cara, pra mim, eu tenho ele no meu coração também. Assim como você tem. E, tipo, é o cara que te levava pros campeonatos. É o cara que te levava pra academia. Era a tua referência, né? E quando isso aí aconteceu, o teu chão caiu, né? E você teve que tomar algumas atitudes na vida. Mas é o que eu falo com todo mundo que vem aqui, cara. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. A gente tem um amadurecimento, a gente tem uma evolução. E conta um pouquinho dessa história, até mesmo pra galera te conhecer um pouco mais. Claro. Entendeu? Quando eu voltei pro esporte, né? Eu saí do esporte em si em 2012, em 2013. 2013. Março de 2013. Ali minha vida mudou, né? Eu ia completar meus 19 anos ainda. Aconteceu aquela fatalidade do meu pai ter um AVC, né? Teu pai é policial, Meu pai era policial militar no Rio de Janeiro. E calhou de acontecer num momento decisivo da minha vida, né? Naquela transição daquela adolescência, vida de adulto. Aí você está se descobrindo, é adulto, a responsabilidade, como que você lida com as responsabilidades, que a gente não tem responsabilidade no início de tudo. E foi um período que me ajudou a amadurecer muito, né? Independente das coisas que aconteceram, independente de brigas, independente de qualquer coisa que tenha acontecido, aquilo me forjou para o homem que eu sou hoje, né? E o esporte está incluso nisso, porque no período que eu estive longe do jiu-jitsu, eu me senti perdido. Eu tinha um foco no Rio de Janeiro. Eu vi, né? Eu te encontrei, né? Você viu que eu tava perdido, né? Eu te encontrei. Eu tinha um foco lá no Rio de Janeiro de ser policial, minha família de fazer concurso. Inclusive, agora tentar meu terceiro concurso, né? Mas calhou de eu vir pra cá e não me arrependo disso. Foi, sem dúvida, a melhor escolha da minha vida. Voltando, foi um período que no início é um pouco muito difícil, porque você não tem a maturidade para lidar com a situação. E quando eu falo sobre maturidade, não é a pessoa ter que lidar com aquilo para você, mas uma orientação, cara, uma orientação bem dada vale muito mais do que qualquer coisa.
vale mais que uma BMW, vale mais que qualquer carro zero. Porque uma orientação, ela te coloca no eixo aquilo que tá fora, né? E foi um pouco difícil, porque o meu pai, né, ele virou meu filho, né, cara? Então, Depois da AVC, né? depois da Teve que AVC, cuidar dele. não só cuidar, né? Meu pai esqueceu que eu era filho dele, teve parte da perda de memória. Então foi um pouco complicado. É. Eu sei, eu sabia. Eu conheço. Conheço meu povo. Mas é importante, cara, a galera conhecer um pouco mais da tua história. Que às vezes vê aqui o faixa preta sempre super-homem, o faixa preta supera tudo. Também tem meus traumas, tem minhas decepções. E ao mesmo tempo a gente vê que a gente tem que estar cheio sempre para doar para os alunos, para mostrar que estamos bem. Pra vida, né, cara? Por isso que eu sempre defendo, temos que viver, galera, temos que viver. Porque se a gente só viver mostrando que é o super-homem, vai ter um momento que não dá, né? Fica muito difícil. E tem vezes que nós temos isso, né? Eu tenho que mostrar que eu sou forte. Tenho que mostrar. E na verdade tem um momento que você, pra vida, você tem que ser forte mesmo. É o que te faz criar aquela casca. Porque a vida, ela não fica fácil. É você que se torna mais duro. Exatamente. Né? E isso me ajudou a ser mais duro, né? Porque dentro de casa eu tinha que mostrar, vai ficar tudo bem, mãe. Né? E ou seja, cara, por que eu te perguntei isso? Porque eu tenho certeza que tem pessoas que às vezes estão passando pela mesma coisa. Às vezes teve um falecimento agora, ou às vezes pode ter daqui a pouco e vai ter que ter um norte. E às vezes ouvir um podcast desse, às vezes ouvir a tua experiência vivida na pele ali, chorando. O cara, pô, isso aí eu vou pegar pra mim, irmão. Lá nesse momento eu vou ter que ser forte, vou ter que passar fortaleza pra minha família. Alguém tem que ser forte na família, irmão. Se todo mundo só desabar... Porque você não tem opção. Não tem opção, irmão. Não tem opção. Claro. Eu também perdi meu pai, né? Muito cedo. Então também tive que ser forte. Foi muito difícil. Mas tive que ser forte. E chega e tá em casa e você tem que assumir uma posição. Você ter uma posição, você... E sem maturidade pra ter. Ainda sem maturidade. E tem que evoluir assim, ó. Tem que evoluir assim. E isso te faz errar muitas vezes. Uhum. Só que o erro também vai te fazer amadurecer. Uhum. Essa é a grande questão. E nessa trajetória antes do falecimento do meu pai, aconteceram algumas coisas na minha vida que eu precisei viver para ter a maturidade que eu tenho hoje. Né? Com certeza eu deixaria de fazer algumas coisas que fiz no passado, mas se arrepender não há um arrependimento. Essa é uma grande realidade. E depois que meu pai faleceu, que eu fiquei desorientado, trabalhava muito. Tentei começar uma faculdade numa área na área policial, né? Pra tentar para a área policial. E calhou foi até engraçado que eu esqueci que eu tava fazendo faculdade, bicho. Cara, esqueceu. Eu esqueci. Aí depois, quando nos reencontramos no mercado, né, cara? Eu tava cursando, meu Deus do céu, investigação forense e perícia criminal. Acabou que eu comecei a treinar jiu-jitsu, esqueci que eu tava na faculdade. Aí eu soube que eu só lembrei da faculdade quando teve a renovação do semestre. Tem que renovar o semestre. Já começou o jiu-jitsu, esqueceu até o que fazia antes. Esqueci a faculdade. Mas é engraçado, mas é verdade. É engraçado, mas é verdade. Eu acompanhei. E uma coisa que foi crucial, que eu me senti muito tempo perdido. E depois que eu pisei no tatame lá, eu lembro até hoje você me mostrando na academia, né? Eu cheguei lá pra treinar. E você falou, Pezão, isso daqui é a Academia da Santa Cruz, minha escola, aqui, o plano de aula. Eu falei, plano de aula, bichão. Eu olhando aquilo, né? Nunca vi aquilo na minha vida, né? Jiu-jitsu mudou tanto assim. Jiu-jitsu que é o plano de aula, bichão. Tudo padronizado, cor e tudo mais, né? Aí eu lembro como se fosse hoje. Eu pisei no tatame lá da escola, quando eu entrei no tatame, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi quanto tempo eu perdi. Porque meu pai faleceu após 5 anos, eu já estava longe do esporte. Depois que ele faleceu, eu ainda fiquei um pouco mais de praticamente um ano, alguma coisa sem estar no jiu-jitsu. Então, aquele momento ali de pisar no tatame, sentir aquela energia, foi um divisor de águas para minha vida, né? E hoje, né, aqui em Portugal, através de uma oportunidade, eu vejo que tudo tem um porquê, né? Nada acontece por acaso. Na hora a gente nunca entende. Mas nunca vai entender. Muitas das vezes tem uma pessoa que está ao seu lado e está falando coisas que você tem que ouvir, não o que você quer ouvir.
E você não sabe interpretar aquilo. E aquilo naquele momento pra você Não faz sentido. não vai fazer sentido algum. Mas depois de um certo tempo, aquilo vai fazer todo sentido e é o que aconteceu, né? As coisas aconteceram, continuamos o planejamento e hoje estamos aqui vivendo o sonho. Pô, cara, legal. E assim, conselho assim pra galera, cara, eu passei por uma morte na família, meu pai, você também seu pai. Em algum momento a gente precisa, assim, experiência de vida, de sangue, tá? De sentimento, de coração, cara. Você tem que conseguir enxergar que você tá fazendo algo pra deixar ele vivo dentro de você. É o que eu faço até hoje. É o que eu faço até hoje. Entendeu? Mesma Então, coisa. ou seja, cara, eu esqueci o nome do cara que tava falando hoje sobre... Ele é bodybuilder, né? Tava falando que ele levou o caixão da mãe dele, né? Que morreu, faleceu. Jorlan, esse mesmo. Eu vi isso. Levou o caixão da mãe dele, não deixou ninguém levar. Ele levou e toda vez que ele faz supino... Tá puxando peso. Ele faz pensando, não, porra, eu com essas mãos eu fiz isso aqui. E agora ele buscava motivação, né? Tô fazendo por ela, tô fazendo pra ela e por aí vai. Ou seja, a gente tem que estar sempre pensando. Hoje eu lembro as coisas que meu pai me falava. Eu era novo, mas muito conselho, muita, assim, vivência, experiência. E eu tento hoje estar fazendo porque é o jeito de eu manter ele vivo dentro de mim. Então, às vezes, a gente está falando de um assunto delicado para mim e é delicado para ele, mas é que, às vezes, a gente se expõe, né, para que você aí de casa consiga ter, às vezes, uma saída quando você estiver numa situação dessa. Somos faixas pretas e nós vivemos a vida normal igual você, sofremos igual você. Todos nós temos um deserto. Todos nós temos um deserto, né? Porque a gente está rindo, brincando, fazendo todo mundo feliz, que a gente está feliz também 100%. E você também vai ver que a característica de um praticante de jiu-jitsu, né? Não vou falar nem de um faixa preta, mas um praticante de jiu-jitsu. Você vai ver ele sorrindo, você vai ver ele sendo entusiasta do jiu-jitsu, você vai ver ele motivando o pessoal, fazendo o pessoal sorrir. Mas isso não quer dizer que ele esteja 100%. Exatamente. Aí vem um complemento aqui que toda vez que a gente não tá feliz em alguma coisa, a gente tenta achar um sentido para isso por causa do jiu-jitsu. Por exemplo, toda vez que eu tô numa situação muito ruim, numa situação apertada, numa posição ali que tá muito ruim, eu tenho que achar uma brecha para eu poder me defender. Então isso aí eu tento trazer pra vida. Quando tudo tá dando ruim, a dor tá batendo, eu tento achar alguma coisa que eu consiga lidar com aquela situação. Não se entregar. A gente não se entrega. E essa é a diferença. E é aquilo, né, Fabão? Se não deu certo ainda, é porque não tá no final. Porque tá no final vai dar certo. Vai dar certo. Nunca deu errado até hoje. É um fato, vai dar certo. Até hoje nunca deu errado. Acredito que pra você até hoje nunca deu errado. É só a gente, todo ser humano pensa que vai dar errado. Mas nunca deu errado, cara. Mas nesse pensamento de vai dar errado que não tenta. Exatamente. O erro já começa em não arriscar. Se trava, é verdade. O erro já começa em não arriscar. Né? É isso aí. E também, pegando o gancho no que você havia falado, muitas pessoas, falando sobre a perda, né? Muitas pessoas não se preparam para isso, até porque o ser humano ele não é da nossa natureza se acostumar com a perda. É muito difícil. A gente sabe que vai acontecer. Sabemos. Mas é difícil. Não existe um preparo e tudo mais. E tem coisas que é a vida. Você vai passar sozinho. E é preciso. E é preciso pro seu amadurecimento. Hoje eu tenho 29 anos, né? E, como eu havia falado, o que aconteceu na minha vida, ao longo da minha vida, dos meus 19 anos até os meus 29, me fez amadurecer muito. Eu tenho certeza que daqui a 5 anos eu vou ser um ser humano muito melhor do que eu fui todos esses anos. É exatamente isso. E é em busca da melhora. Você tem que melhorar como pessoa. Fortalecimento o tempo todo. Por exemplo, hoje eu tô longe das minhas filhas e tal, e a gente se fala e ao mesmo tempo eu sei que eu tô me fortalecendo com isso. Eu tenho que achar um ponto positivo sempre. Mas isso te faz buscar. Exatamente. Isso te faz buscar. É um ponto positivo. Tem que ter um ponto positivo. Não pode ser só ponto negativo. Se a gente só pensar em ponto negativo, a gente, depressão. Tem que ter um porquê. Acabou virando um podcast psicológico. Não tem jeito. Virando psicólogo aqui. Agora como é que é? Tipo a consulta? É a consulta. Boa. Então vamos virar a mesa aqui. Cara, o que tu acha hoje das graduações? Antigamente era de um jeito, né? Antigamente se fazia um exame de faixa. Eu sei que até hoje quem quiser faz um exame de faixa. Eu lembro que eu fiz graduação de várias formas. Eu já cheguei lá, tive que fazer armlock, cheguei lá, tive que fazer queda, cheguei lá, só recebia faixas. Eu já tive vários jeitos, né? Muitos anos aí treinando jiu-jitsu e cada professor tem uma didática diferente. Agora, hoje em dia, nos tempos atuais, o que tu acha em relação à graduação? Tá muito Nutella ou... A tua opinião, não precisa ser pior nem melhor, sei lá, sua opinião.
A minha opinião é que depende muito do objetivo. Qual o objetivo da graduação? O que os seus alunos buscam? Quem são os seus alunos? Sim, sim. Porque São atletas? São pessoas que praticam por hobby? Entendi. você não pode incutir no seu aluno um desejo seu, um sonho seu. Uma escola tem uma cultura. Concorda comigo? Sim. Uma escola tem uma cultura. E o que a cultura dessa escola propaga? Ao meu ver, né? Ao meu ver. Lembrando, ao meu ver. Ao seu ver. Ao meu ver. Para não se comprometer. Para não me comprometer. O esporte, ele se profissionalizou. Né? Há anos atrás, você ficava numa faixa 4 anos. 5 anos. Eu fiquei 5 anos de marrom. Eu fiquei 4 anos de azul. Quando eu cheguei na roxa, eu não senti o peso da faixa roxa. Para mim foi maravilhoso pelo que eu vivia. Mas, e hoje? Os seus alunos, eles buscam o quê? É interessante deixar uma faixa branca 2 anos na faixa branca? Sei, 2 anos que eu falo ativos. Sim. É interessante? Não sei. Depende do objetivo. Depende do aluno, depende do professor. E em concordância com o aluno também? É. Um exemplo, hoje, o tempo mínimo ali, né, da faixa azul, 2 anos. Então, tem vezes, o tempo mínimo, tem vezes que passa 2 anos e meio, tudo bem. Agora, depende muito, depende da avaliação do aluno. Tem aluno que, um exemplo, eu tenho um faixa azul, um faixa roxa, azul, não importa. Faixa azul, vamos falar no faixa azul. Que ele está treinando bastante. Está competindo bastante. Está medalhando bastante. Treina com os graduados. Está treinando duro com todo mundo. Por que eu vou deixar esse rapaz 3 anos na faixa azul? É tudo aí. Entende? Tem que ter um feeling. Tem que ter. E o professor tem que ter esse feeling. Essa sabedoria tem que partir do professor. É importante. Senão perde até aluno. Se não tivesse esse. Porque tem muitos colegas ainda de profissão que tem mais old school, né? Não, meu aluno só gradua se for campeão brasileiro. É isso aí. Enquanto não for, não vai ser. Campeão brasileiro eu tô brincando. Se for campeão da Copa Pipoca, qualquer coisa. É quase impossível, né? Campeão brasileiro tá difícil pra gastar. Pior que mundial, quase. Então tem alguns colegas que ainda são assim. Não, só se for campeão da Copa Pipoca. Tudo mais. Beleza. Sim. Mas só a visão dele. Quantos alunos a escola dele tem? E aí, o que ele busca com a escola dele? Ah, minha escola é uma escola de competição. Perfeito. Pra business é um pouco complicado. É diferente. O viver do jiu-jitsu é diferente. Não é nada contra quem bota o tatame na garagem da aula, porque eu comecei assim. Eu comecei da mesma forma. Eu visava também isso. Isso é um fato. É o único jeito de fazer o nome, né? Os caras lutar, ganhar. Mas na realidade, isso é uma visão um pouco antiga também. Antiga. Só dá pra ser alguém, filho. Exatamente. Será na porrada. Só dá pra ser alguém, for campeão, não é? Até hoje brigam assim, né? Não, tem que lutar campeonato, botar os alunos todos pra lutar. Tem que ser alguém, tem que ser campeão. Pode ser campeão de diversas formas. Tem muitos alunos nossos que são campeões da vida, cara. Exatamente. Campeão de superação. Muitas das vezes, nós que somos professores, né, falamos muito isso, e isso não é clichê, nós estamos aqui para servir. E muitas das vezes, nós somos servidos. Muitas das vezes, a gente ensina uma posição, e quando a gente para ter aquele momento de conversa com o aluno, ele tem uma experiência que você ainda não passou. E te agrega. Pô, já aconteceu isso comigo várias vezes. Pô, várias vezes. Muitas vezes. Onde você chega ali, às vezes, com uma coisa na cabeça, às vezes um problema. O cara tem a solução com uma palavra. Ele fala algo que pra você é um problema. Olha isso. Ele te dá uma solução para algo que ele nem sabe como é. E que às vezes pra ele é simples. Pra você é um problema e pra ele é simples. E nessa trajetória eu aprendi muito, Pezão. Muito. Eu evolui muito. Eu mudei muito como pessoa nessa trajetória, aprendendo com alunos. E, na verdade, eu estaria ali numa posição de ensinar e eu aprendi pra caramba, irmão. É uma consequência, né? É uma consequência. Isso é uma Tem que estar aberto também pra receber. Tem que estar aberto. Mas aí já entra na parte do ego. Você tá aberto, disposto a entender quando um aluno, não com falta de respeito, mas o aluno reporta uma coisa, talvez uma mensagem, um feedback do aluno. Pô, mas é faixa branca. Mas isso aí. E uma coisa que é independente de faixa. O ego mora aí. Eu falo isso também com os colegas faixa preta. Não só do aluno. Porque o aluno, a nossa função é instruir. Nós somos orientadores. Né? Tem essa visão. Aí. Então, muitas vezes o aluno... Um exemplo. O tatame não está higienizado. Poxa, professor. Reparei que meu kimono branco, né? Ficou uma mancha aqui. Ficou sujo. Isso aí. Você quer? Não, bicho. Vai treinar. Eu sou preta. Limpa com teu kimono. Desgraça. Antigamente era assim, né? Mas pra falar hoje alguma coisa, professor, reparei que o kimono tava sujo. Então você tem que ter maturidade para entender
por que que o tatame tá sujo? Aham. Por exemplo, a responsabilidade era sua? É, isso aí. E se não era sua, por que que não tá limpo? Então, é um pouco complicado. É. Tem que ter leveza, ao mesmo Tem tempo que ter sabedoria, leveza. senão Se começa a dar for- ruim. É aí que entra o jiu-jitsu. Entra o jiu-jitsu. É aí que entra o Aí que jiu-jitsu. entra o além do jiu-jitsu. É isso aí, falei, a gestão emocional, o autocontrole. Exatamente, tem que ter tudo aí. isso. Cara, assim, o que tu acha hoje? Assim, o que tu acha não, né? Na verdade, quais os benefícios, pode ser, né? O que tu acha que as pessoas podem ter de benefício treinando jiu-jitsu? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque às vezes a pessoa que tá vendo não treina, tá me entendendo? Aí ela pode pensar, tá, os caras estão falando, eles falam bonito de superação, mas eu posso ter a superação em qualquer esporte, pô, entendeu? Ou posso ter a superação porque eu tenho uma mentalidade forte. Mas, tipo assim, o que tu acha que a pessoa deveria, tipo, dar o primeiro passo? Sair de casa e quer saber, eu vou numa academia de jiu-jitsu pelo menos fazer uma aula experimental. O que tu acha? O primeiro passo de tudo é que essa pessoa está fazendo por ela. Primeiro de tudo. Independente de ser jiu-jitsu? Independente se o jiu-jitsu não, mas voltando pro jiu-jitsu, que é o nosso desporto, não adianta a pessoa pensar, vou pagar a mensalidade do ginásio e vou ficar em casa. Vai adiantar alguma coisa? Vou pagar a mensalidade do jiu-jitsu. Vou aprender alguma coisa? Não adianta Não adianta pagar e não ir. exatamente. E não é sobre preço. Nós estamos falando sobre a experiência. Exatamente. Então, quando nós falamos sobre isso, se for falar de benefício, tem diversos benefícios. Autocontrole, gestão emocional, equilíbrio, leveza, foco, autoconfiança. Esses são diversos benefícios. Uma coisa básica que é a coordenação motora. Coordenação motora. Caralho, melhora pra caramba, irmão. E- Tem gente que faz polichinelo assim, ó. Não tem a coordenação Não tem fazendo coordenação nada. mesmo. Temos alunos assim. E fazem assim, não tem coordenação nenhuma. Então, o básico o cara consegue ter, né? Com certeza. Então, e uma coisa, eu costumo dizer, né? O jiu-jitsu é o melhor remédio para tudo. A pessoa que está com um exemplo, tem muitos alunos que têm, né, ansiedade, muitos alunos que estão passando por um momento difícil de depressão, e eles encontram naquele grupo, né, uma família. Sim. Então, muitas das vezes não tem a ver com emagrecer, não tem a ver com ter foco. Acaba virando consequência, né? É uma consequência, é automático. E uma coisa que é muito importante, a saúde mental. Então, muitas das vezes, a válvula de escape do trabalho, muitas das vezes, a válvula de escape do dia a dia, de uma rotina que você tem estressante. Então, o jiu-jitsu é o melhor remédio para tudo. O melhor remédio para tudo. Top. Agora uma pergunta polêmica, hein? Vamos lá. O ego, cara. Isso aqui eu tô perguntando pra todas as faixas pretas que vêm aqui, tá? Porque cada um tem a sua visão, a sua experiência, né, de correria da vida aí. O ego, muita gente trata como se fosse uma coisa muito ruim, outros entendem de uma outra forma. Na sua visão, cara, o ego ele é bom ou ele é ruim? Aí você pode falar na vida aí, ou você pode falar na vida do cotidiano, ou você pode falar dentro do jiu-jitsu. Pra você, o ego é bom ou ele é ruim? Se ele for ruim, em qual momento? Se ele for bom, em qual momento? O ego, na minha opinião, né? A minha opinião, é importante Uma humilde frisar. opinião. Na minha humilde opinião, né? O ego, ele não te deixa evoluir. Porque as críticas, elas têm que ser aceitas. Só que não são críticas de pessoas que não construíram nada. Muitas das vezes tem pessoas que estão ao seu lado que têm uma vivência maior que a sua. Eu não estou falando sobre faixa, tá vendo? Não estou falando sobre jiu-jitsu, estou falando sobre a vida. E muitas das vezes nós queremos errar, né? Deixamos de ser sábios, deixamos de aprender com os erros dos outros. Voltando para o jiu-jitsu, muitas das vezes o nosso colega de faixa tem a mesma faixa que nós. E ele olha assim, ó, cuidado com aquele pé quando você está na montada, não deixa ele para fora, aberto, porque senão, se o colega bater o quadril, pode forçar e vai forçar o seu joelho, você pode se machucar. Tu é faixa azul também, cara. Tu tá falando, pô, tu é faixa branca também, por que eu tenho que falar contigo? Por que eu tenho que te ouvir? Então, se o ego fosse bom, de verdade, como algumas pessoas defendem, e nada contra, porque é questão de opinião, o ego te faria evoluir. E você, pelo menos eu, até hoje, não vi evolução no ego. Boa, cara. Eu queria que tu deixasse também um recado aí agora, pra gente fechar, já tá no final, né? Já deve ter batido umas 2 horas aí de podcast, brincadeira, tá? Fala muito, Bom Tite. que tem corte pro mês todo. Tite, fala muito, Tite. Então, a gente vai... Tu dá um recado agora, tá?
Pessoal, assim, quiser experimentar jiu-jitsu ou qualquer outro recado que você quiser dar aí, manda um beijo pra tua mãe aí e tal. Isso aí, mãe, te amo. Isso aí. Tô na Maíra, Xuxa, mãe. Maela. Mãe, eu tô na Tô na Xuxa. Xuxa, coraçãozinho. Aí tu manda aí um recado aí pro pessoal, pô, experimentar jiu-jitsu, ou sei lá, qualquer coisa que você quiser falar, motivação, fica à vontade aí pra dar esse recado final pra gente encerrar. Então vamos lá, vou fazer uma mensagem de final de aula aqui, Que né, do isso, chão. pai, Então, manda lá. aula vai privada, lá. não tem jeito. Então, muitas das vezes na nossa vida nós passamos pelo deserto, eu havia falado no início aqui da nossa conversa, e a forma com que passamos por esse deserto determina as nossas próximas ações. Muitas das vezes nós temos hábitos e as nossas ações são reflexo dos nossos hábitos. Passar pelo deserto, ele tem duas opções: passar e ser forte ou parar no meio dele e desistir. E desistir nunca é a melhor opção. Então, treine jiu-jitsu. Ô, Ouça! irmão, mais uma vez, cara. Tamo junto, Fabão. Obrigado aí por Eu esse agradeço. episódio. Obrigado aí por aceitar o convite, valeu? Cara, e com certeza futuramente teremos os próximos. Por que eu falo isso às vezes com os participantes? Porque a vida evolui, a vida não para, irmão. Aí você pode estar aqui, você pode estar lá, estar em outro patamar, sei lá, qualquer outra coisa. E a gente grava de novo pra você contar novas histórias. E antes de terminar o podcast, pegando o gosto bem rápido, já estourando o horário dele aqui. O que tá acontecendo hoje começou em 2000 e rapaz. Tem tempo. Da Austrália. Caraca, não lembro. 2018? Por aí. 17. 17, 18, acho que foi. Isso aí. Fizemos um Chutaria planejamento. isso aí também. 17, 18. Começamos um planejamento de que uma pessoa tinha que sair de Santa Cruz, da nossa galera, para abrir portas pra gente. Lá fora. E esse dia chegou. Então, irmão, obrigado por tudo. Top, tá? irmão. E a promessa tá cumprida. Tá cumprida. Ninguém me cobra mais nada. Acabou. Só paga. Porque juntar, galera, cobrar uma pessoa pra fazer é responsabilidade. Tá feito. Não, tá feito. Acabou. É tá isso bom. aí. Obrigado por Valeu, tudo, irmão. Mais uma vez, vamos fazer um osso lá pra câmera. Ossa. Ossa. Isso aí.